Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória dos Reds diante o Chelsea por 2-1 pela 8ª rodada da Liga Inglesa, a Premier League. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Muito obrigado pelos mais de 800 inscritos que já chegamos no canal e a meta agora é chegar aos 1000, então compartilhe com todo mundo e também siga as nossas redes sociais para ficarem informados sobre tudo do Liverpool, fechou? Neste domingo, os Reds receberam os Blues pela 8ª rodada da Liga Inglesa em Anfield. Com gols anotados por Salah, os comandados de Arne Slot venceram por 2-1 e se mantiveram na liderança da Premier League com 21 pontos. Já são 7 vitórias e apenas uma derrota em 8 jogos do campeonato inglês. Sobre o jogo. A partida começou com o Chelsea tendo mais posse de bola e bloqueando a saída de jogo do Liverpool. No entanto, os Blues pouco criavam chances de gol. Em uma jogada individual de Madueke, ele cruzou para Palmer, que foi travado antes do chute. Já aos 29 minutos, Cahill cometeu um pênalti em Curtis Jones, Salah bateu e converteu, abrindo o placar para os donos da casa. Instantes depois, Darwin Núñez, que havia entrado no lugar de Diogo Jota, que sentiu um problema de dores na costela após uma pancada, encontrou um lançamento para Gakpo. O neerlandês deixou Szoboszlai na cara do gol e o camisa 8 finalizou fraco para a defesa de Sanches. Logo na volta do intervalo, Caicedo acionou Jackson livre nas costas da zaga e o atacante empatou a partida aos 49 minutos. Mas, aos 51, Salah encontrou um lindo cruzamento para Curtis Jones, o meio-campista se infiltrou na área, dominou de esquerda e mandou para o fundo do gol com o bico do pé direito. Momentos depois, Pedro Neto arrancou, deixou para Palmer e Szoboszlai fez um bloqueio fundamental para evitar o empate. O Liverpool conseguiu controlar o ritmo da partida e pouco sofreu na reta final do jogo, mesmo com uma tentativa de pressão do Chelsea, assim garantido os 3 pontos. Falando sobre o aspecto tático da partida, algo que me chamou muita atenção foi como o Chelsea conseguiu bloquear a saída de jogo do Liverpool. Então o Liverpool tinha muita dificuldade para sair jogando com passes curtos, como o time de Arne Slot vem saindo na maioria dos jogos. A pressão do Chelsea estava muito bem encaixada, obrigando com que o Liverpool fizesse muitas bolas longas, tentasse muitos cruzamentos, lançamentos, e assim buscando uma ligação direta com a defesa. O grande problema é que na maioria das vezes, quando esse chutão era feito ou lançamentos eram feitos, eles esbarravam iam para o Salah, que se esbarrava numa defesa muito bem postada para isso. Então o Salah ele começou tendo dificuldades para se livrar da marcação adversária, mas aos poucos foi começando a ganhar os duelos contra o Gusto. Mas o ponto-chave desses lances de bola longa e de passes que poderiam ser um pouco mais verticais em direção ao gol do Chelsea foi a entrada do Darwin Núñez. Mesmo que pela substituição de lesão do Diogo Jota, a gente não sabe ainda qual foi a lesão, mas aparentemente ele sentiu problema na costela quando ele sofreu uma falta do Aderabioyo. E aí ele sentiu com dor, ele saiu com dores na costela e o Núñez entrou. O Núñez, sendo o jogador mais alto e tendo uma força física maior com que a do Jota, ele estava dando essa oportunidade do Liverpool encontrá-lo como um pivô para que pudesse sair essas jogadas de bola longa. Quando o Núñez entrou, a defesa do Chelsea acabou se perdendo nessa dobra de marcação que era feita no Salah e o egípcio começou a ter muita vantagem nesses passes longos. Então esse foi um dos pontos-chave para que o Liverpool conseguisse, até que não muitas chances de gol, mas conseguisse sair da pressão e não arriscar tanto passes na entrada da área, porque o Chelsea estava com a marcação muito bem encaixada e tendo muita facilidade para evitar com que o Liverpool não conseguisse sair. Por outro lado, o Chelsea tinha uma liberdade com o Caicedo para sair jogando. O Caicedo sempre recebia a bola livre, mas a recomposição do Liverpool sempre era muito bem feita para que o Chelsea não tivesse vantagem nas jogadas que foram iniciadas pelo equatoriano. Ele fez um ótimo jogo, talvez tenha sido o melhor em campo pelo lado do Chelsea, mas mesmo ganhando esses primeiros passes e recebendo a bola nas costas da primeira linha de marcação do Liverpool, quando ele tentava avançar para jogadas ofensivas, o Liverpool sempre estava muito bem postada e a recomposição sempre dava muito certo.
O Liverpool demorou um pouco para ajustar essa questão em cima do Caicedo e só conseguiu anular o equatoriano depois que sofreu o gol do empate no início da segunda etapa. O Liverpool começou a marcar de uma maneira um pouco mais compacta e fazendo com que o Szoboszlai tivesse grudado nele, o próprio Darwin Núñez, que entrou muito bem. Então o Núñez, ele deu um ritmo diferente para a equipe na hora de atacar, principalmente na hora de pressionar. A maneira como ele roubava a bola dos meio-campistas do Chelsea, que não estavam esperando uma pressão vindo do centroavante, foi algo que me chamou muita atenção e que ajudou bastante a equipe. Então ele conseguiu dar essa força tanto no ataque para fazer o pivô e também encontrar alguns passes como ele encontrou, e sim nas roubadas de bola que ele já iniciava contra-ataques ou jogadas mais trabalhadas, com que o Liverpool tivesse mais posse de bola e pudesse ficar mais tranquilo no jogo. Foi uma boa participação do Darwin, eu posso falar sobre ele um pouco mais na análise individual. Mas o Liverpool pouco sofreu assim na questão do ataque do Chelsea. Um grande destaque para o Alexander-Arnold. A gente sabe que ele não tem como sua principal característica a defesa, mas nesse jogo especificamente ele foi praticamente perfeito nos duelos que ele teve contra o Sancho. Depois foi o Pedro Neto para cima dele e o Nkunku. E no final do jogo ele acabou sendo substituído pelo Gomes. O próprio Slot falou sobre a questão física, que o Arnold, como ele jogou as 2 vezes pela seleção inglesa na última data FIFA, ele não estava muito bem, inclusive não participou de alguns treinos durante a semana, mas mesmo assim ele conseguiu ser muito sólido defensivamente, ajudou bastante para parar esse lado direito do Chelsea e foi fundamental para que o Liverpool conseguisse uma defesa sólida. Não manteve o clean sheet, mas teve uma atuação muito sólida na defesa. Do outro lado, o Robertson também foi muito bem, apesar de que algumas vezes o Madueke ganhava os lances jogando a bola na frente ou até indo para o pé direito dele, mas é aquilo que a gente fala, quando a gente marca, quando uma equipe marca um jogador que tem muitas características de drible, algumas vezes o atacante vai se sobressair. O que vale é o defensor conseguir diminuir esses danos, e foi exatamente isso que o Robertson conseguiu. Todas as vezes que o Madueke ganhava dele era pro pé direito e ele não conseguia dar continuidade na jogada ou criar perigo. A única que ele conseguiu, o Palmer recebeu a bola na entrada da área e finalizou para fora. E outro que a gente pode falar sobre um ponto-chave do jogo foi a maneira como o Curtis Jones colocou o Palmer no bolso e anulou o jovem inglês que vem se destacando desde a última Premier League. O Curtis Jones foi praticamente impecável na marcação contra o Palmer e evitou muito com que ele tocasse na bola, evitou com que ele pegasse na bola naquela zona que ele gosta, que é na entrada da área, para criar jogadas, chutes da intermediária, enfim. Foi uma partida muito boa nesse quesito. O Liverpool pecou na pressão ao Caicedo, mas o meio-campo conseguiu segurar muito bem e proteger muito bem o funil da sua área. Então, o futebol é isso, às vezes você precisa ceder algo para conseguir bloquear outra, e foi exatamente isso com que o Liverpool fez. O jogo foi muito bem equilibrado, foram duas equipes que conseguiram articular as suas jogadas, mas no fim o Liverpool soube aproveitar melhor as chances que teve. O Chelsea não conseguiu, mesmo com o volume de jogo, criar oportunidades. O Kelleher não precisou fazer tantas defesas e o Liverpool também não criou muitas chances, mas aproveitou as que teve e contou com um Salah decisivo para que assegurasse esses 3 pontos e desse de volta a liderança que o Manchester City havia tomado no início do dia. Jogador também que eu quero destacar nessa análise coletiva foi a maneira como foi o Szoboszlai, a maneira como ele se comportou defensivamente. Ofensivamente vou falar sobre ele na hora que for analisar individualmente, mas no coletivo assim, o nosso meio-campo ele estava muito bem organizado para fazer as suas funções. Então no começo da partida a obrigação do Szoboszlai, podemos dizer assim, era meio que cobrir todos os volantes. Então, quando um volante subia para fazer a pressão, ele cobria nas costas. Os volantes, nós podemos dizer o Gravenberch e o Jones, assim, nesse esquema que o Liverpool joga, no 4-2-3-1. Então, ele estava muito bem preparado para isso. Inclusive, teve um bloqueio de um chute do Palmer muito importante que ele fez. Então, o Szoboszlai estava muito atento nisso. Na reta final do segundo tempo, ele estava pressionando muito bem o Caicedo, fazendo com que ele não tivesse a liberdade tão grande assim de construir as jogadas. Ele fez uma pressão muito boa, mas pecou bastante na fase ofensiva, isso a gente pode falar um pouco mais pra frente. Partindo para a análise individual, começando sempre pelo goleiro, nesse caso foi o Kelleher, que foi o titular. Eu não vejo assim ele tendo culpa pelo gol,
apesar de que ele poderia ter fechado melhor o ângulo do Jackson, mas realmente foi um lance muito rápido e o mérito seria assim, eu posso dizer, do atacante, não teve muito demérito dele, não fez defesas, até porque não foi exigido. Quando estava com a bola nos pés, ele conseguiu sair de algumas pressões, conseguiu dar continuidade em algumas jogadas. A minha nota para ele é 7, não tem muito o que comentar sobre a atuação do Keller, porque ele não foi exigido. Partindo para a lateral direita, falando do Alexander Arnold, muitas vezes a gente vem para esse vídeo, ou até nos comentários da página, no próprio grupo, falar sobre o Arnold jogando ofensivamente, do quão bom ele é, de quão boa é a visão de jogo dele, de quão bom é o passe dele, mas nesse jogo em específico a gente tem que destacar muito bem a parte defensiva dele, a maneira como ele se comportou, a maneira como ele ganhou todos os duelos que disputou e como ele influenciava o atacante fazer o que ele queria. Então, quando o atacante vinha buscar o drible para levar o Arnold no molejo, podemos dizer assim, ou enganar a movimentação dele, ele sempre induzia o atacante a esperar o máximo para que a sobra chegasse. Então, esse lado direito da defesa estava muito bem arquitetado com o Arnold, o Salah e o Gravenberch. O Liverpool soube aproveitar muito bem essas características de seus jogadores físicas, porque os três têm uma aptidão física muito diferenciada, com base na média dos jogadores. Então os três conseguiram se complementar e meio que anular o ataque do Chelsea pelo aquele lado, sendo algumas opções, né, que o Maresca teve. A primeira foi o Sancho, depois o Pedro Neto, o próprio Nkunku. Então o Liverpool conseguiu anular aquele lado e não fez com que o Chelsea pudesse criar jogadas por ali. Então a minha nota pro Arnold individualmente, de todos os duelos que ele teve, da maneira como ele se comportou, da maneira como ele bloqueou o ataque do Chelsea, a minha nota para ele é 8,5. Partindo para a zaga, Konaté e Van Dijk também não tiveram tantas, como eu posso dizer, tanto trabalho assim, até porque o Chelsea pouco chegou na última linha. O jogo do Chelsea ficou baseado muito na intermediária, então foi um jogo com que o meio-campo e os laterais tivessem muita participação na hora de defender, e os dois zagueiros meio que ficaram parados assim na área, na intermediária, podemos dizer assim, só bloqueando, eles não tiveram duelos em grande número, não teve tanto destaque assim nem o Konaté e nem o Van Dijk. O lance do gol é aquilo que o Liverpool sempre faz, que é aquela marcação com linha alta, então o zagueiro tem que ficar bem atento para não deixar espaço para o atacante aproveitar e não forçar o impedimento, e foi exatamente isso que o Konaté demorou um pouquinho para sair, e o Jackson aproveitou entrando pela frente dele e recebendo o passe entre as linhas e anotando o gol de empate, mas não vejo como culpa do Konaté. A minha nota pro Konaté e pro Van Dijk é a nota 7,5, assim, não tem muito o que dizer sobre a atuação deles. Indo para a lateral esquerda, falando do Robertson, fez um jogo muito seguro defensivamente. Ele ganhou muitos duelos contra o Madueke, que é um jogador que a gente sabe que tem esse 1 para 1, esses dribles e finalização de média distância. O Robertson conseguiu anular isso, ele praticamente não teve nenhuma finalização com perigo. As jogadas com que o Madueke ganhou foram todas induzidas pelo Robertson, então ele sempre se sobressaiu cortando a bola para o pé direito e não tendo ângulo para cruzar, ou quando conseguia cruzar, cruzava fraco. Então é algo que o defensor ele se propõe a fazer quando o atacante é tão bom assim, ou tem o drible com tanta com o diferencial no seu jogo, e foi exatamente isso que o Robertson conseguiu. A minha nota para ele é 8,5 também, uma boa atuação defensivamente. No ataque ele não teve tanta participação, mas defensivamente ele foi muito bem e eu gostei muito do jogo do Robertson. Indo para o meio-campo, começando com o Gravenberch, talvez esse tenha sido o jogo que ele menos se destacou durante a temporada, mas isso não quer dizer que ele tenha jogado mal. Ele teve alguma dificuldade sim para sair jogando pela pressão imposta através do meio-campo do Chelsea. A pressão do Chelsea estava muito bem ajustada com a saída de jogo do Liverpool, então o Gravenberch, que é esse homem que tem a obrigação de iniciar as jogadas ao lado do Ora McAllister, agora do Curtis Jones nesse jogo, também o Arnold, que às vezes centraliza, ele teve muita dificuldade com isso, mas mesmo assim ele conseguiu dar prosseguimento com as jogadas, mas dessa vez não tão insinuante como nas últimas partidas. Ele não conseguiu criar oportunidades para que o Liverpool pudesse aproveitar a superioridade após sair da pressão. Então a questão foi meio que uma maneira de jogo
como o Chelsea se estabeleceu para evitar com que o Gravenberch tivesse esse espaço ou essas oportunidades de sair jogando. Mesmo assim, teve um lance ou outro com que ele sobressaiu. Defensivamente, ele foi muito bem. Como eu havia dito, esse lado direito do Liverpool da defesa, a proteção a toda a intermediária, assim, o funil, como dizemos, o funil da área do Liverpool estava muito bem protegido, e isso de muita importância pelo Gravenberch, seja pelo posicionamento e também pela maneira como ele se porta dentro do campo e o aspecto físico. Ele é um cara alto, que tem as pernas longas, então ele consegue bloquear passes, lançamentos e cruzamentos, então ele foi muito importante para isso. A minha nota para ele é 8, um bom jogo, nada assim que a gente possa elogiar com muita veemência, mas foi um jogo bem justo dele, uma atuação boa do Gravenberch, e a gente pode esperar com que ele continue num ritmo para se destacar novamente. Até agora ele tem sido um dos melhores jogadores do Liverpool na temporada. Agora é o momento que os haters podem xingar, mas eu vou ter que destacar a atuação do Curtis Jones, porque ele fez um jogo praticamente perfeito. Foi uma atuação belíssima dele, seja defendendo, seja atacando. Ele mostrou realmente, ele deu um exemplo para o mundo hoje, essa partida, do que é ser um meio-campista box-to-box. Ele foi importante na área defensiva do Liverpool, fazendo bons cortes, desarmes e bloqueios de finalizações importantes, deixando o Cole Palmer no bolso. Ele ganhou praticamente todos os duelos e perdeu apenas um lance, que foi um drible que o Palmer deu no meio do campo, já na reta final do jogo, e ele não conseguiu progredir para nenhuma jogada de muito perigo. No ataque ele foi muito importante, sofreu 2 pênaltis, um foi anulado. O primeiro gol do Salah, no pênalti que foi realmente assinalado, fez um gol muito importante logo na sequência do empate do Chelsea. Acredito que se ele não tivesse feito aquele gol, o jogo poderia ficar mais amarrado, o Chelsea poderia tentar crescer em busca da virada, mas ele foi muito importante naquele momento, conseguiu encontrar um bom espaço na defesa do Chelsea e finalizou muito bem, finalizou muito bem, tirando do Sanches. Inclusive, ele até falou que aquela oportunidade ele não podia dominar errado, porque realmente o Sanches já estava em cima dele. Ele dominou, assim que a bola escapou um pouco, a bola foi um pouco para frente, ele conseguiu tirar do goleiro e ganhar o lance e fazer o gol da vitória para o Liverpool. Então realmente foi uma atuação muito boa do Jones. São as características dele que ele sempre carregou em seu jogo, desde quando a gente acompanhava ele na base, ou nos primeiros jogos dele pelo Liverpool. Infelizmente o Jones ele sofre com lesões, e quando ele consegue uma sequência, ele acaba sendo interrompido por isso. Ele fez uma pré-temporada muito boa com o Arne Slot, mas teve uma lesão e não conseguiu dar continuidade no começo da temporada. Agora ele fez o melhor jogo dele nesse 2024-25. Ele não vinha jogando com muita frequência, mas teve uma atuação muito boa, e é torcer para que ele se mantenha saudável e possa ser essa peça importante para o nosso meio campo, seja para descansar o McAllister ou para ser titular nessa posição e adiantar um pouco o argentino. E assim, foi uma atuação muito boa dele. A minha nota para ele é 9. 9,5, porque vocês vão entender depois. Na minha visão, foi o melhor em campo. Falando agora do Szoboszlai, ofensivamente ele foi bem, como eu posso dizer, bem ausente, assim. Ele não se apresentou nas jogadas ofensivas do Liverpool, e quando teve a oportunidade pecou bastante na tomada de decisão. Teve chute fraco, teve passe errado, realmente algo que não dá para entender como um jogador tão bom como ele não consegue entregar no clube o que entrega na seleção, o que já entregou em outros momentos pelo Liverpool e até no seu antigo clube. Realmente é estranho o que acontece com ele na hora de atacar, mas taticamente, defensivamente, ele cumpre um papel muito importante para a equipe, e talvez seja por isso que ele não sai do time titular. Ele pressiona muito bem, ele recompõe muito bem, e ele corre de intermediária para intermediária de uma maneira com que outros meio-campistas não conseguem. Então talvez seja esse motivo com que o Slot deixa ele na equipe, mesmo nessa fase horrível que ele tá com a bola no pé ou nas jogadas ofensivas. A minha nota para ele é 7,5, não tem muito o que falar do Szoboszlai, realmente ele tá devendo, ele sabe disso, os jogadores sabem disso, a comissão técnica sabe disso, e é torcer para que ele consiga um gol, um lance importante para que recupere a confiança e seja importante com a bola no pé, assim como ele é taticamente.
O Gakpo foi o nosso titular no ataque pelo lado esquerdo, não conseguiu desempenhar um bom futebol, ele não foi tão bem como ele vinha saindo do banco de reservas. A minha nota para ele é 7, não tem muito o que dizer do Gakpo, eu não gostei da atuação dele. Ele não comprometeu, taticamente ele conseguiu recompor pelo aquele lado esquerdo, mas ele não teve uma atuação muito boa assim na fase ofensiva. O centroavante titular foi o coitado do Diogo Jota. Falo coitado porque o Aderabioyo amassou ele aos 30 minutos e ele acabou saindo. Não teve culpa da lesão, machucou provavelmente a costela, a gente não sabe quando ele volta. Infelizmente, nesse caso, foi muito azar do Jota, que saiu lesionado depois de sofrer uma pancada na costela. Esperamos que não seja nada grave e que ele volte o mais breve possível. Não consigo dar nota, foi muito pouco tempo em campo e não tenho muito o que dizer. Na ponta direita, o titular foi Mohamed Salah. Mais uma vez decisivo, ele pegou a bola embaixo do braço e falou: eu vou resolver esse jogo. Bateu um pênalti, fez o gol, depois achou um passe espetacular para o Jones para fazer o gol da virada. E realmente é impressionante como o Salah é um jogador completo, seja atacando, seja defendendo. No final do jogo ele fez um desarme no Nkunku, que, meu Deus, foi algo que chamou a atenção de todo mundo. O próprio Slot comentou na coletiva pós-jogo que o Salah ele pode jogar de lateral direito, já que ajudou bastante na defesa, brincando com o Arnold. Mas enfim, o Salah fez um jogo muito bom e fico impressionado como ele evolui temporada após temporada, mesmo quando ele não tá num ritmo, como podemos dizer, driblador como o Salah, explosivo como ele pode ser. O Liverpool, ele consegue decidir pro Liverpool ser aquele atleta que faz gols e dá assistência. É claro que nesse começo de temporada ele não se destacou tanto por essa questão de dribles, de ser um jogador contundente a todos os minutos, mas é impressionante como ele não para de fazer gols ou dar assistências, e nesse jogo foi o 36º pelo Liverpool que ele conseguiu os dois, que seria gol e assistência. É realmente impressionante o que o Salah faz pelo Liverpool e a importância como ele tem para a equipe, seja na era Klopp e agora na era Slot, e torcer muito para com que ele renove e continue pelo menos por mais 1-2 anos sendo importante para nós nessas participações em gol. A minha nota para o Salah é 9.4 para deixar o Jones com 9,5 e ser o melhor em campo. Indo para as reservas, aos 30 minutos, Darwin Núñez entrou no lugar do Jota, que saiu com a lesão. O uruguaio foi muito importante para a equipe de uma maneira como a gente não podia esperar, que foi nessa questão de pressão. Ele foi muito importante na hora de roubar a bola, principalmente do Caicedo, de criar oportunidades em jogadas com que ele ganhava duelos defensivos e dava prosseguimento nas jogadas. Ao todo ele venceu 7 duelos, fez 3 desarmes e 2 cortes, para vocês verem como realmente o Núñez foi importante na questão defensiva e na maneira como ele se propõe a marcar o adversário e impedir com que o adversário consiga sair de uma maneira fácil e até surpreendendo. Assim, o Caicedo, a gente viu algumas vezes com que ele demorava um pouco para tomar a decisão dele de qual passe iria fazer ou de onde iria distribuir a jogada. O Núñez aparecia praticamente do nada, roubava a bola e ligava contra-ataque. O segundo pênalti com que o Jones sofreu, que acabou sendo anulado, saiu uma jogada dos pés do Darwin Núñez, foi ele que encontrou o passe para o Jones livre dentro da área. Realmente foi um jogo muito bom dele nesse quesito. Não teve oportunidade de gol, até porque a equipe não criou tanto assim para ele, mas ele conseguiu se sobressair nesse aspecto de marcação e também de criação de jogadas. Eu vi até algumas pessoas falando que em alguns momentos ele até lembrou o Firmino de como ele construía. Calma, torcedor, mas realmente só foi um exemplo para mostrar como esse jogo dele foi diferente do que ele já tinha feito nas últimas partidas, principalmente nesse período de Arne Slot, com que o Darwin vem tendo poucos minutos, mas agora provavelmente ele pode ter uma sequência, já que o Jota sofreu essa lesão que a gente não sabe ainda a gravidade, e mais uma vez eu torcer para que não seja nada tão grave e ele consiga se recuperar o mais breve possível. Mas a minha nota pro Darwin é 8, eu gostei da participação dele, foi muito importante para a equipe. Aos 66 minutos, o Luiz Dias entrou no lugar do Gakpo. Ele pouco tocou na bola, mas nas vezes com que ele teve com ela, ele conseguiu criar algumas oportunidades. Meio que foi o jogador que entrou para armar os contra-ataques quando o Chelsea tentou ensaiar uma pressão que não deu tão certo assim.
O Luiz Dias teve uma grande chance de uma jogada que ele construiu, driblando alguns jogadores do Chelsea, mas a finalização acabou não saindo tão boa. Ele foi importante também para a recomposição, ajudando o Robertson por aquele lado esquerdo. Gostei dessa movimentação com que ele fez, da maneira como ele entrou na partida e chamando o jogo, apesar de que não recebeu tantas bolas, mas ele fez um jogo bem aceitável, assim, principalmente para quem estava voltando da data FIFA e com problemas físicos e de recuperação com que grande parte do nosso elenco sofreu. A minha nota para ele é 7,5. Aos 81 minutos, entraram Joey Gomes no lugar do Arnold e Alexis McAllister no lugar do Jones. O Gomes foi curioso como ele entrou, porque assim, ele entrou bem, desarmando as jogadas. O problema é que todo o desarme dele ele acabava construindo uma nova jogada para o Chelsea. Então ele desarmava uma bola que seria um ataque perigoso, mas ele deixava a bola com o jogador do Chelsea que construiu uma nova jogada. Mas ele não comprometeu, ele conseguiu mesmo com pouco tempo de partida, cerca de 10, 15 minutos em campo, bloquear boas chances ofensivas do Chelsea. Ao todo foram 3 desarmes e uma interceptação, então ele ganhou todos os duelos que ele disputou, foram 4, e mesmo assim deu emoção pro coração do torcedor com essas coisas que o Joey Gomes faz, e a gente já sabe que é característico do seu estilo de jogo. Com Joey Gomes em campo, a emoção é garantida. McAllister, por outro lado, ele conseguiu controlar o ritmo do Chelsea, que havia tentado ensaiar uma pressão, então ele cadenciou um pouco o jogo, marcando também, ele foi bem seguro, assim, fez uma falta no Palmer no momento que realmente deveria ter feito, mas não tem nada assim que a gente pode destacar, nem pró e nem contra o McAllister. É importante com que ele jogue e se recupere o mais breve possível, porque ele é uma peça muito importante para esse esquema e para essa equipe. A minha nota para ele é 7,5 e para o Gomes é 7,5 também. Agora, analisando o trabalho do Arne Slot nessa partida, eu achei que ele armou a equipe da maneira correta, mas ao mesmo tempo o Maresca, o técnico adversário, estudou muito bem o Liverpool. Inclusive, havia lido uma reportagem pré-jogo dizendo que o Maresca viu os últimos 38 jogos do Liverpool para tentar entender como que essa equipe jogava. Realmente ele conseguiu bloquear a saída de bola, mas ele não contava com outros quesitos com que o Liverpool conseguiu se sobressair diante do adversário. O Slot, pelo seu lado, assim, ele conseguiu ajustar alguns movimentos da equipe. Algo que me chamou muito a atenção, que foi diferente dos últimos jogos, foi a saída de bola, porque muitas vezes ele colocava o Konaté bem aberto pelo lado direito, o Van Dijk pelo meio, pelo centro, e o Robertson como se fosse um zagueiro pelo lado esquerdo, abrindo o Jones para receber a bola na outra lateral. Isso geralmente acontecia no Liverpool, mas quando o Liverpool conseguia sair dessa primeira pressão e começava a construir as jogadas, nesse jogo em específico ele estava fazendo isso desde a saída de bola. Então, quando a bola saía com o Keller, a equipe já estava postada dessa maneira, e na maioria das vezes o Jones pegava a bola sozinho pelo lado esquerdo e conseguia criar jogadas ofensivas ou iniciar uma troca de passes mais afunilada perto da área adversária para que desse andamento nas jogadas. Então isso foi um ponto muito curioso com que ele encontrou para sair dessa pressão do Chelsea, e ao mesmo tempo assim o Chelsea conseguiu se sobressair, principalmente no primeiro momento do jogo, assim até os 20, 30 minutos o Chelsea foi muito bem nessa questão de bloquear o Liverpool. Na segunda etapa, a maneira como ele encontrou de anular o Caicedo demorou um pouquinho até por conta do gol, mas depois do gol do Chelsea, o Caicedo praticamente não teve mais jogadas de construção, como ele vinha tendo desde o início do primeiro tempo. Szoboszlai pressionou bastante ele, o próprio esquema do Liverpool fez com que ele não tivesse tantas oportunidades de passe, e assim o Liverpool conseguiu se sobressair, principalmente da intermediária para trás. Foi uma equipe muito concisa defensivamente, que não cedeu chances para o Chelsea e quase garantiu o clean sheet. Foi realmente um lance, um passe ótimo do Caicedo e uma movimentação muito boa do Chelsea, que o Liverpool acabou dando essa oportunidade para que os Blues empatassem o jogo, mas no final das contas não teve tanto problema assim, já que o Liverpool venceu o jogo. A minha nota para o Slot é 8, um ótimo trabalho com ele, como ele vem fazendo. São 7 vitórias em 8 jogos na Premier League, uma liderança, e a gente estava esperando um jogo desse tamanho contra o Chelsea para ver realmente se o Liverpool ia suportar
uma equipe tão qualificada que, apesar de seus grandes problemas assim que o Chelsea tem, ele vem fazendo um bom início de temporada e foi um adversário muito duro para o Liverpool e uma vitória muito grande para dar moral para essa equipe com tantos problemas assim após a data FIFA, que conseguiu vencer sem sofrer tanto. É verdade que não criou muitas oportunidades, mas no final das contas anotou 2 gols e saiu com os 3 pontos. A minha nota é 8 para o Arne Slot e agora esperar a próxima partida, que será na quarta-feira contra o RB Leipzig pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League lá na Alemanha. Então é um jogo fora para o Liverpool e a próxima rodada da Premier League também é fora, dessa vez contra o Arsenal num domingo. Então é uma sequência pesada de jogos com alguns jogadores sofrendo problemas físicos e é torcer para que todo mundo se recupere e o Liverpool consiga rodar o elenco e continuar vencendo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço novamente que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.